Marco Antônio. Ele foi um político e general romano, eleito cônsul em 3 ocasiões, 44, 34 e 31 a.C. Marco Antônio era um aliado de César, e recusou-se a participar da conspiração que lhe tirou a vida, e ainda tentou impedir que ela acontecesse. Ele protagonizou inúmeras polêmicas em Roma, fatos que você entenderá no decorrer dos vídeos. Lépido. Marco Emílio Lépido foi um político e general romano, eleito cônsul em 2 ocasiões, 46 e 42 a.C. Ele foi um competente militar e um grande aliado de César. Lépido também recebeu o cargo de Pontífice Máximo, em latim, Pontifex Maximus, tornando-se líder supremo da religião romana, durante certo período. Otaviano. César Otaviano foi o herdeiro de Júlio César e o fundador do Império Romano. Nascido Caio Otávio, ele escreveria o seu nome na história de Roma, transformando-se no primeiro imperador e em um deus para os romanos. Assim como seu companheiro Lépido, Otaviano foi posteriormente nomeado Pontífice Máximo. Esses 3 homens influentes de Roma fariam uma aliança que ficaria conhecida como o Segundo Triunvirato. Em outubro de 43 a.C., Marco Antônio, Lépido e Otaviano formaram uma aliança intitulada de Segundo Triunvirato, que lhe concediam plenos poderes sobre Roma, durante um período de 5 anos. Então eles logo colocaram em prática suas políticas, eliminando seus opositores, para que pudessem exercer a soberania com mais facilidade. Porém, assim como ocorreu no primeiro triunvirato, o ego e a busca pelo poder fariam com que esta segunda aliança enfrentasse muitos problemas. Marco Antônio decidiu ir para o Egito e se aliar a Cleópatra VII, enquanto Lépido foi para a África. Tentando manter a aliança firme, Otaviano ofereceu a mão de sua irmã Otávia a Marco Antônio, no final de 40 a.C. Entretanto, Antônio e Cleópatra haviam se tornado amantes, e eles tiveram um casal de gêmeos nesse mesmo ano. Posteriormente, eles geraram mais um filho. Ao longo dos anos, o casamento de Antônio e Otávia gerou 2 filhas, mas o verdadeiro amor do general estava na rainha egípcia, que além de ser sagaz e manipuladora, sempre arquitetava grandes planos, a fim de aumentar o seu poder e a força do Egito. Antônio estava tão envolvido com Cleópatra, que passou a apoiar os interesses da rainha e a fortalecer o Egito, deixando Otaviano e os romanos tradicionais muito irritados. Em 38 a.C., os anos estabelecidos no Segundo Triunvirato expiraram, e então a aliança foi renovada por mais 5 anos. Depois disso, desentendimentos começaram a afligir o relacionamento político entre Otaviano e Antônio, os quais foram agravados com a influência de Cleópatra sobre seu amante. Logo em seguida, por intrigas de poder, Otaviano removeu Lépido do triunvirato, forçando-o a renunciar, e exilando-o na Itália. Dessa forma, os domínios romanos ficaram divididos entre Otaviano no Ocidente e Antônio no Oriente, fazendo com que surgissem mais tensões entre esses 2 homens, e também que o Segundo Triunvirato deixasse de existir na prática. Começaria então uma luta entre Otaviano, Antônio e Cleópatra, que traria muitos distúrbios aos romanos, e terminaria com a queda da República e a criação do Império Romano.